Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Transforma Trader. Aquele lugar onde o nosso objetivo é sempre deixar quem acompanha a gente mais esperto que o gráfico. Exatamente. Hoje, olha, a gente vai mergulhar num universo gigantesco, fascinante mesmo, que muitas vezes fica ali meio na sombra do Bitcoin, né? É verdade. Se para você cripto é só Bitcoin, talvez esteja na hora de expandir um pouco esses horizontes. A gente vai falar sobre altcoins. Isso aí. E a nossa base é um artigo muito legal do Rodrigo Marques. O Rodrigo, lá do Transforma Trader. Perfeito. E a missão aqui é essa mesma, tentar descomplicar o que são essas tais moedas alternativas, entender por que existem tantas, né, milhares, e claro, olhar um pouco para o futuro delas, seguindo o que o Rodrigo apontou lá no texto. Boa. Então vamos lá. Começando pelo básico do básico. O que define uma altcoin? O nome já dá uma pista, né? Alternative coin. Isso, moeda alternativa. Ou seja, resumindo bem, é qualquer cripto que não seja o Bitcoin. E a lista é imensa, são milhares. Mas por que tantas assim? Qual a razão? Olha, essa é uma pergunta-chave. Geralmente, elas surgem com uma proposta, tipo de melhorar alguma coisa que o Bitcoin não faz tão bem. Ou não faz de jeito nenhum. Tipo o quê, por exemplo? Ser mais rápida nas transações, ter taxas menores, ou então focar em nichos bem específicos, sabe? Coisas como os contratos inteligentes, que são a base para muita coisa. Tipo DeFi, né? Finanças descentralizadas. Exato. O DeFi, que tenta recriar serviços financeiros, tipo empréstimo, troca, sem precisar de um banco ali no meio, né? E também tem games, os NFTs. Entendi. A Ethereum, o ETH, é talvez o exemplo mais clássico disso, que o Rodrigo até cita. Ela é mais que uma moeda, né? É quase uma plataforma gigante onde rodam esses aplicativos descentralizados, os dApps. Faz sentido. A função vai além de só dinheiro digital. Muito além. E isso já puxa uma dica fundamental do artigo. Antes de pensar em investir ou usar, tem que investigar qual problema aquela altcoin se propõe a resolver, se é que resolve algum, né? Boa dica. Pesquisar a fundo o propósito. E aí é super importante entender que elas não são todas iguais, longe disso. O Rodrigo organiza isso bem lá. Tem categorias, né? Quais seriam as principais? Bom, a gente tem os Utility Tokens. Pensa neles como, fichas para você usar um serviço específico numa plataforma blockchain, ou pagar taxas ali dentro. Ok, tipo um passe para usar algo. Isso. Aí tem as stablecoins. Essas tentam manter o valor estável, né? Geralmente atreladas ao dólar ou ouro, para a pessoa poder escapar um pouco daquela volatilidade maluca das criptos. Essas são importantes para quem quer, travar um lucro ou se proteger um pouco, imagino. Sem dúvida. Essenciais para gerenciar risco. Depois vem os Governance Tokens. Esses dão um poder de voto nas decisões importantes do projeto. Como se fosse uma ação que te dá direito a opinar, sabe? Entendi. Para participar da governança mesmo. Exato. E, claro, não dá para esquecer das mini-coins. As famosas. Pois é. Aquelas que nascem de uma piada na internet, um meme, muitas vezes sem um propósito técnico super claro por trás, além da especulação pura, mas que às vezes, acabam ganhando uma atração enorme. O poder da comunidade, né? Mesmo que seja por uma piada. Exato. O ponto é a variedade de funções, de intenções, é gigantesca nesse mundo. Faz todo sentido. Pensando naquele exemplo da Maria que o Rodrigo usa, interagindo com um DeFi. Ela talvez precise de um Utility Token para pagar as taxas da plataforma, né? Uhum. Talvez ela queira ter um Governance Token para poder votar nas mudanças futuras daquele protocolo. Pode ser. E com certeza ela vai usar stablecoins para, guardar um valor ali sem tanto sobe e desce. Fica bem claro que entender o papel de cada tipo de moeda é o passo número 1 para não entrar cego nesse mercado. Precisamente, senão vira loteria. Agora, vamos para o assunto que geralmente chama mais atenção. Risco e benefício. O lado que brilha os olhos de muita gente é o potencial de retorno, né? Aquela valorização explosiva. Sim. Coisa que talvez o Bitcoin, pelo tamanho que já tem, não entregue mais com tanta frequência. E claro, permite diversificar, né? Não colocar todos os ovos cripto na mesma cesta. Exatamente. O potencial de ganho em algumas altcoins pode ser, absurdo. Mas, e esse mas é gigante... Sempre tem um mas, né? Sempre. Os riscos andam colados. A volatilidade, a variação de preço nas altcoins pode ser brutal,
muito, mas muito maior que a do Bitcoin. Isso assusta um pouco. E o Rodrigo ilustra isso muito bem com aqueles exemplos, né? O João, que pesquisou, entendeu o projeto e conseguiu transformar, sei lá, R$1.000 em R$15.000. Um retorno fantástico. Uau! Por outro lado, tem a Maria. Ela foi na onda, entrou numa moeda da moda sem pesquisar direito e, puf, viu os R$1.000 dela virarem pó num golpe. O tal do rug pull. Que é quando os criadores do projeto somem com o dinheiro de todo mundo, né? Exatamente. Levam o tapete literalmente. É pesado. E além dos golpes claros, tem o risco do projeto simplesmente não dar certo, não ter adoção, sabe? Sim, morrer na praia. Ou ter tão pouca gente negociando, tão pouca liquidez, que na hora que você quer vender, não acha comprador. Ou tem que vender muito barato. Complica tudo. Complica muito. Por isso, a recomendação do Rodrigo é tão importante. Altcoin é para investir aquele dinheiro que você pode perder. Aquele capital de risco mesmo, uma porcentagem pequena do seu patrimônio. Aquele dinheiro da pizza, que não vai fazer falta estrutural se der errado. Tipo isso. E a palavra mágica é pesquisa. Entender quem está por trás, qual a tecnologia, que problema real resolve, se a comunidade é forte. Não dá para ir só no ouviu dizer ou no hype do momento. Tem que fazer o dever de casa. Fundamental. E olhando para frente, então, o que o futuro reserva para esse universo? O Rodrigo aponta algumas tendências no artigo, né? Aponta, sim. O crescimento do DeFi, das finanças descentralizadas, parece que vai continuar forte, tentando oferecer mais e mais serviços financeiros sem intermediários. Os NFTs também, os tokens não fungíveis. Muita gente ainda pensa só em arte digital, né? Mas o uso deles deve se expandir muito. Para validar ingressos de show, garantir que uma roupa de marca é original. Ah, legal. Tipo, ter a garantia na blockchain que aquela camisa rara do meu time é autêntica mesmo. Exatamente essa a ideia. E tem toda a busca por escalabilidade, por deixar as redes mais rápidas e baratas. Aí entram as soluções de Layer 2. Que são tipo camadas extras em cima da blockchain principal para agilizar as coisas, né? Isso para desafogar a rede principal. A gente vê também avanços em privacidade, usos em logística para rastrear produtos, até redes sociais descentralizadas começando a ganhar algum espaço. A tendência é uma integração cada vez maior com o nosso dia a dia, mesmo que a gente nem perceba às vezes. Imagina então num futuro não tão distante, eu comprar essa camisa autenticada pelo NFT e pagar com uma altcoin super rápida com taxa quase zero. Parece que o caminho é por aí. É uma possibilidade real. E aí a dica final do Rodrigo faz todo sentido. Ficar de olho nas inovações que realmente entregam valor, que resolvem problemas concretos e não só no preço que está piscando na tela do celular. Exatamente. Foco na tecnologia e na utilidade. Ufa! Foi uma bela viagem, hein? Passamos pela definição de altcoins, vimos os tipos principais, conversamos sobre os riscos gigantescos e também os potenciais enormes e ainda demos uma espiada no que o futuro pode trazer para esse mercado tão dinâmico e volátil, não podemos esquecer. Sem dúvida. Volátil é a palavra. E acho que a mensagem central do artigo do Rodrigo, que vale a pena a gente frisar aqui de novo, é informação, estudo, cautela. São as ferramentas essenciais para navegar nesse mundo. O potencial está lá, é inegável, mas os riscos são igualmente reais. Tem que ter prudência para não cair nas armadilhas. Perfeito. Prudência e pesquisa. E para quem está ouvindo a gente, fica aquela provocação para pensar, né? Com tanta coisa nova surgindo, qual dessas áreas que as altcoins estão cutucando, finanças, games, autenticidade de produtos, redes sociais, vai ser a que vai trazer a maior surpresa, a maior revolução nos próximos anos? Boa pergunta. Talvez seja algo que a gente nem imagina ainda. Pode ser. Fica aí a lição de casa para continuar explorando. Muito obrigado pela companhia de todo mundo aqui no podcast do Transforma Trader. É isso aí, pessoal. E lembrem-se, busquem sempre ser mais espertos que o gráfico.